Cara, eu queria falar com vocês de São Paulo. Primeira pergunta, jogo mais marcante pra vocês. Não só como profissional, tá? Não, eu digo como torcida, São Paulino. Cara, muitos, mas pra mim é o divisor de águas. Final da Libertadores 92, pra mim é o que muda o São Paulo de status. De gigante pra, sei lá, estratosférico. Quantas mil pessoas tinham isso? Oficialmente 105 mil e pouco, mas abriram as catracas, muita gente pulou. Há quem diga que o recorde de público da história do Morumbi é esse jogo. Há quem diga que é esse jogo, né? E uma final de 80 contra o Santos. E também. Foi uma final Você tava nesse jogo? Não dá, meu pai não deixou ir, eu era muito pequeno. E foi uma final que fez a Libertadores voltar pro radar. Voltar a ser considerado, é verdade. Isso muda de figura. Porque, inclusive, a Libertadores não foi transmitida pela Globo naquele ano. Rede OM. Até o Tele em 92, o jogo contra o Criciúma, ele coloca um time alternativo, toma 3-0, tipo assim, ninguém foi bravo. Ninguém lidou. Esse jogo é tão ontológico que posso estar equivocado, mas assim, o Galvão tinha saído da Globo, entochado, e narrou pela Gazeta. Ele fez e foi ele que voltou assim, graças a essa narração dessa final, que ele voltou. Que na época ainda a Gazeta tava com outro nome naquela época. Tinha um convênio da Gazeta com a Rede OM do Paraná, que o Galvão era sócio. Aí narro em conjunto, é a maior da história, a maior audiência da história da Gazeta. E pro interior de São Paulo foi a Cultura que fez. E tem, inclusive, aquilo que voltou a viralizar hoje, do Galvão fazendo propaganda do filme do Calígula, que ia passar no canal lá. Rapidinho, eu lembro muito disso. Meu pai não deixou ver. Eu tinha 12 anos, eu acho. A justiça derrubou a primeira... Eles foram passar, a justiça derrubou... Corpus Christi, feriado religioso. E aí ele falou, não, agora, gente, vai mesmo passar Calígula. Porque ia passar Calígula, era um filme escandaloso pra época, né? Não tinha internet nem nada, né? Mas... eu lembro bem. E pra você, Gabriel, qual que é? Cara, assim, tenho uma lembrança de um jogo, que é um jogo muito ruim da história do São Paulo, mas que eu tenho uma lembrança que foi São Paulo Sport, que foi 1-0 em 2017, que o Sidão fecha o gol. Que foi o primeiro jogo que eu chorei com o São Paulo no estádio de alívio quando acabou o jogo. Eu caí na cadeira chorando de alívio. Tipo, cara, não, vamos cair. Tá. Aquela história toda. Mas acho que o jogo marcante, assim mesmo, que eu falo, pô, esse jogo é um jogo histórico, é o São Paulo e Corinthians, mas mais do que esse, o São Paulo e Flamengo, porque a gente toma aquele 1-0 e me vem a minha infância na cabeça e falo, cara, de novo, não é possível. E aí quando sai o gol do Nestor, pra mim, tipo, eu nem consegui comemorar direito, sabe? Foi tão atônito com aquela situação toda, e acho que esse jogo também tem uma marca, porque foi, acho que assim, quase que deu certo, Gabriel, depois de ter saído da Jovem Pan, sabe? Porque eu tava na arquibancada, tava no estádio, cobrindo esse jogo, e talvez, se o São Paulo não tivesse vencido, a gente teria meses complicados pela frente, eu poderia desanimar e tal. Então, assim, virou uma chave legal pra mim, esse jogo, e por estar cobrindo, por estar entrevistando os caras depois da partida e tal, eu acho que pra mim foi um jogo que eu guardo pra sempre, assim. Não, um jogo muito bom. E o jogo no Maraca também, foi um jogo... Nossa, fantástico. sensacional. A Supercopa também foi um jogo legal. Não, eu já fazia tempo, porque assim, eu achava, depois de um tempo, eu pensei que eu tava menos, tipo, torcedor, assim, fanático. Mas quando veio essa final da Copa do Brasil, fiz promessa, pintei cabelo depois que eu falei, se o São Paulo for campeão, vou pintar o cabelo da cor do Caleri. Cara, e pintei no mesmo dia da final, eu já estava com o cabelo pintado. Logo depois minha mulher já foi lá. E eu tive um amigo aí que fez essa promessa junto, aperto de mão, no jogo de ida, né, lá do Maracanã, apertou a mão, olhou nos meus olhos. Olha, e não cumpriu. Eu tô devendo uma, mas isso é sacanagem. Ele é ocupado. Até dezembro, eu falei, até dezembro do outro ano eu faço, que é uma tatuagem do São Paulo. Então eu tô dentro do prazo, tem um mês e meio. Você tá no prazo. Porque aí depois o pessoal fala que não é mais campeão. Esse tipo de coisa faz o time não ser mais campeão. Acabamos de quebrar a maldição do Tigres. Vai entrar a maldição do a maldição do cabelo ou da tatuagem, não, né? Eu vou fazer até dezembro. Cara, mas só também, né, em cima do que ele falou, né, de assim, ter um momento de fanatismo, torcedor. Em 19, o gol do Wagner Love, eu, assim, acho que foi o pior dia da minha vida, porque eu comecei a ficar muito mal com aquele gol, e eu tinha uma expectativa de ver o título lá com meu pai em casa e tal, e aí, cara, não rolou. E aí, os próximos meses, eu meio que deixei de ser fanático. Então, eu ia no estádio e tal, mas, puta, tava muito pra baixo.
E aí, cara, me gerou uma coisa tipo assim, porra, nunca vou voltar a ser muito apaixonado pelo São Paulo, né? Sim, porque, cara, fiquei quase um ano vendo os jogos puto, assim, sabe? Tipo, ganhava, eu não dava um sorriso, tava numa fase terrível. Já ficava naquela, E ganhou aí, hoje, mas com certeza perde a próxima. Virar pela atmosfera que foi o São Paulo e Inter, 2-0, gol do Antony, que a gente classifica pra Libertadores. Sim. Esse jogo, o estádio voltou a ser uma coisa bacana pra mim, e aí eu acho que eu voltei a torcer, dá pra dizer dessa forma, assim, porque antes eu tava indo por uma certa obrigação de tipo, sou São Paulino e vou no jogo, mas eu não tava conseguindo ter envolvimento. Esse jogo, acho que Tem foi gente o que momento. fala o São Paulo e Palmeiras pandêmico também, que foi... Nossa, aquilo lá a quebra realmente do tabu de 10 anos. Não, ali você vê que o time entrou realmente querendo aquele título, foi mesmo. Correndo rapidamente, top 3 ídolos do São Paulo, Senna e depois... Puta, por ordem. Ou sem ordem? Não, Você na sua. Se quiser Acho que matar top os 5 três... é mais legal, né? Top 5 Aí me ferra mais ainda, mano. Top 3 é mais Puta. fácil. Top 3 fica mais fácil. Bom, pra mim, o top, porque eu cresci assistindo o Raí, é o maior ídolo do Terror São do Paulo pra Morumbi. mim. O Tele, que é uma entidade, né? O Rogério Ceni. O Miller. Pô, Miller tá fácil entre os que eu vi jogar, né? Esse quinto, ele varia muito. Eu vou colocar um que eu não vi jogar. Porque pela história dele, pra mim, é o Pedro Rocha. Pedro, falam muito do... Mas entre ele e o Leônidas. Porque eu não também vi, o Pedro né? Rocha vem depois também de uma seca de títulos, também Sim. até por causa da construção do Morumbi. Exato. E aí esse time do Pedro Rocha, Gerson, Forlan e tal, Gigantes. Cara, pra mim, primeiro Rogério, segundo Raí, terceiro Tele, quarto Muricy e o meu quinto eu mudo, né, muitas vezes, mas pra mim tá entre Careca e Poi. Pra mim, o Poi também é um cara... Porque, assim, quando você pega os livros pra ler a história do São Paulo, você vê, tipo, o cara, ia de porta em porta pra conseguir levantar o Morumbi, sabe? O Muricy Ele jogava no Poi, gol e tal. bastante. O Poi, pra mim, acho que pela história como um todo, eu boto ele em quinto, geralmente, mas acho que o Careca também tá brigando ali forte. Na Careca, maravilhoso. E Gigantes. top 3 estádios que vocês já trabalharam ou foram conhecer? Cara, tirando o Morumbi, né? Que é a nossa casa. Não, eu vou colocar o Morumbi, porque o Morumbi é top 1, vai. Esse é sempre. O Maracanã, pô, eu sempre quis conhecer o Maracanã, um estádio fantástico. A Bombonera, putz, até arrepia, assim, de lembrar. Bombonera. E, cara, eu gostei muito do Mineirão. Mineirão, estádio, senhor estádio. Acústica, Caramba, barulho, legal. cara, um puta lugar legal pra trabalhar. Top. Cara, difícil essa. É que você tem muito... O Sá visita demais. Mais de 45 estádios já que Nossa, eu fui, né? Ou pra ver jogo ou pra trabalhar, mas enfim. Mas então pra trabalhar, tirando o Morumbi, claro, né? Beira-Rio, acho que é um baita estádio histórico, por ser meu primeiro jogo também. Eu acho que tem uma coisa. Monumental Banco Pichincha, que é o do Barcelona de Guayaquil. Baita estádio legal também de se trabalhar. Baita estádio bacana, estrutura bacana. E... Putz, eu tô entre Maracanã e Mineirão, mas Mineirão eu gosto bastante de trabalhar também. Bacana. Falou que é legal, né? Sim, Mineirão Cara, é bacana. o clima do Mineirão é muito bom. Sim. Cara. Muito tropeiro também. É verdade, Mas o tropeiro Maracanã, Rio, putz, Rio é sensacional também. Eu fico balançado ali.